Bom dia, boa tarde ou boa noite a todos, não importando o horário em que você estiver assistindo a esse vídeo. Meu nome é Natália França, hoje eu vou conversar com vocês sobre os últimos acontecimentos na Bolívia, sobre as perspectivas política e jurídica. Como muito foi veiculado na mídia, Evo Morales já não é mais o presidente da Bolívia, ele renunciou ao cargo. Foram 13 anos, 9 meses e 19 dias de mandato. Foi o presidente que mais tempo ficou no poder, né, no cargo como presidente na história da Bolívia. E ficaria mais, porque venceu também as últimas eleições de 20 de outubro desse ano e seria seu quarto mandato, que ficaria até 2025. Contudo, né, no último dia 10 de novembro, ele entrou em rede nacional para anunciar a sua renúncia ao cargo. Mas por que se fala então em golpe de Estado, nesse caso na Bolívia? Não foi apenas uma renúncia? O que acontece por lá, politicamente falando, né? E juridicamente também? Por que há tantos protestos? Por que há tanta violência? Qual é a história por trás de tudo isso? E é isso que nós vamos enfrentar agora. Para entender melhor essa situação atual, nós temos que voltar a 2016. Em 2016, os bolivianos foram às urnas para votar um referendo sobre a possibilidade de um presidente concorrer a um quarto mandato consecutivo. Isso porque o ordenamento jurídico da Bolívia prevê 2 reeleições, né? Ou seja, 3 mandatos consecutivos. Essa mudança ocorreu em 2009, uma mudança constitucional que foi aprovada para permitir 2 reeleições, ou seja, 3 mandatos seguidos. E em 2016, portanto, o povo boliviano decidiu que não era possível. Que o então presidente, Evo Morales também, ele próprio, que pleiteava uma nova eleição dali 3 anos, que foi a de agora de 2019, não poderia concorrer a uma quarta eleição. Só que alguns parlamentares aliados a Evo Morales recorreram ao Tribunal Constitucional da Bolívia para alegar algumas irregularidades no processo do referendo, enfim. O que aconteceu, né, no geral, em consequência? A votação foi desconsiderada, foi por água abaixo, e a decisão que o povo fez nas urnas não produziu efeitos. Isso abriu um vácuo jurídico e político para que a reeleição ao quarto mandato fosse possível. A ebulição da oposição do Evo Morales, que já havia, claro, já existia, né? Mas começou aí. Intensificou quando de fato ocorreram essas eleições, que foi agora em 20 de outubro, porque elas foram, digamos, no mínimo, um pouco estranhas. E o que isso significa, né? No dia 20 de outubro, então, o povo foi às urnas para votar quem seria o próximo presidente. De fato, a disputa estava entre Evo Morales, né, do partido MAS, para o quarto mandato, como já explicamos, e entre Carlos Mesa, que já foi presidente em 2004 e 2005, só esses 2 anos porque ele era vice de Losada e o titular renunciou também, curiosamente. Nesse mesmo dia, então, da eleição, quando foram saindo os resultados, isso ocorre de forma mais ou menos parecida como no Brasil, só que a votação lá é por cédula, por papel e não eletrônico, então demora um pouco mais, claro. Mas a contabilização das urnas chegou a 85%. E Evo ainda não tinha quantidade suficiente para superar a mesa no primeiro turno. Então, os dados simplesmente pararam de ser divulgados. Não foram mais divulgados. E o povo ficou sem saber o que aconteceu em seguida. Só no dia seguinte que a contabilização já recomeçou de 95%, e de repente Evo já tinha vencido Mesa por mais de 40% dos votos, o que na Bolívia permite a vitória em primeiro turno. E obviamente por isso os protestos se intensificaram, enfim, aquela sensação de fraude eleitoral. Foi, digamos que foi a gota pós 2016, né, pós manobra de 2016 que desconsiderou o referendo. Então as pessoas saíram às ruas com faixas, cartazes, isso foi bastante veiculado pela mídia, contra essa quarta reeleição de Evo Morales e pedindo a anulação das eleições, justamente porque haviam sido muito estranhas. Só que aconteceu muito depois do que isso. Curiosamente, Evo, que ainda era presidente no seu 3º mandato, concordou com o pedido da oposição para que fizesse uma auditoria nas eleições. E essa auditoria seria mediada pela OEA, a Organização dos Estados Americanos, e com a concordância do presidente, enfim, foi o que justamente começou. Vale dizer, nessa época,
que Evo Morales ainda contava com o apoio das Forças Armadas, dos militares na Bolívia. Isso dava uma maior confiança para essa auditoria, enfim, aliás, para a manutenção do poder. Né? Essa é a nossa herança maldita aqui na América Latina, né? A forte influência militar. Mas fica pior. Fica pior. Fica pior porque o relatório da OEA retornou com 13 páginas e todas mostrando a conclusão de que houve sim irregularidades nas eleições, na contagem dos votos, que as eleições foram fraudulentas, enfim. Um dos exemplos é que haviam cédulas com assinaturas falsificadas, por exemplo. Vale dizer, claro, como a gente já falou, que o voto na Bolívia ainda é em papel. Então, Evo anunciou com base nisso, na manhã do domingo, do dia 10 de novembro, que foi o dia que ele renunciou mais tarde, que ele convocaria, portanto, novas eleições e que não tinha problema de fazê-lo, né? E, além disso, ele disse que substituiria os membros do Tribunal Supremo Eleitoral, que seria o nosso Tribunal Superior Eleitoral aqui no Brasil, porque se esse fosse o problema, é o que ele faria. São os responsáveis, de fato, pela apuração das fraudes e pela lisura das eleições, né? Como funciona também a justiça eleitoral no Brasil. Só que, mesmo assim, Evo Morales começou a sofrer ameaças mais concretas, digamos, porque ameaças sempre existem na oposição, e perdeu o apoio das Forças Armadas. Aí é que o bicho pega. Porque não foi só a perda do apoio das Forças Armadas. Os militares foram em rede nacional para exigir, entre aspas, a renúncia de Evo Morales. Então, a exemplo, o general Willy Mascaliman sugeriu em rede nacional que o presidente deixasse o cargo para conseguir resolver o impasse e a crise política que a Bolívia vivia. Ele disse que, justamente, deveria renunciar diante da escalada de conflitos que o país atravessa, velando pela vida, pela segurança da população e pela garantia do império da Constituição Política do Estado. Evo Morales entendeu isso e outros recados, né, das Forças Armadas como ameaças, além de que, naquele mesmo dia, a sua casa tinha sido invadida, saqueada, seus pertences destruídos, enfim. E isso também aconteceu com outros membros do partido político de Evo Morales. Então, tudo isso criou uma situação, um cenário de instabilidade ameaçada por militares, né? E, além disso, começou um motim policial pelo país inteiro. O que significa que as unidades policiais, primeiro de Cochabamba, que é um distrito, né, seria o equivalente a um estado aqui no Brasil, e depois os demais departamentos, né, estados, começaram a se rebelar, as unidades policiais desses lugares começaram a se rebelar e se juntaram aos protestos contra o governo. Nisso, Evo ficou sabendo, e veiculou para todo mundo, que havia um mandado de prisão ilegal expedido contra ele e que, por isso, estava com fundado medo, né, de continuar no poder e de continuar no próprio país. Com os militares não só não apoiando, mas contra e ameaçando, os policiais também nesse mesmo comportamento e sem a proteção policial nas ruas, Evo se viu sem saída. Essa é a explicação dele. Enquanto isso, como a gente viu na mídia bem veiculada, a Bolívia se tornou um campo de guerra entre apoiadores e opositores de Evo. Então, a polícia não mais imparcial, porque claramente na posição contra Evo Morales, e cometeu inúmeros abusos, praticou inúmeras violências contra universitários, membros da classe média, sindicalistas, que saíram às ruas também, mas, claro, para apoiar Evo Morales. E aí nós temos fotos e vídeos desses acontecimentos. Centenas de pessoas ficaram feridas, algumas mortes também foram veiculadas, houve destruição de prédios públicos, de casas de membros do partido de Evo Morales, além da casa dele mesmo. E essa situação, de acordo com ele, não deixou alternativa, né? E por isso é que ele intitula a sua renúncia como uma reação sem escolha a um golpe de Estado. Ele disse, inclusive, na sua conta pessoal, de Twitter, né, que é Evo es Pueblo, diz assim: denuncio ante ao mundo e ao povo boliviano que um oficial da polícia anunciou publicamente que tem instrução para executar uma ordem de prisão ilegal contra a minha pessoa. E ainda grupos violentos assaltaram meu domicílio. Os golpistas destroem o Estado de Direito. Ele disse ainda que renunciamos, né, para que não sigam queimando casas, intimidando nossas famílias e ameaçando-as. Sobre a oposição, né, num primeiro momento a oposição pedia segundo turno, pedia novas eleições, mas rapidamente
passou a pedir a renúncia de Evo. O líder da oposição não era Carlos Mesa, que era, em tese, a oposição nas urnas, né? Mas é Luiz Fernando Camacho, que é presidente do Comitê Cívico de Santa Cruz. É um católico fervoroso, de origem de uma família riquíssima, que no dia da renúncia de Evo entrou no Palácio Queimado, que é a antiga sede do governo, e esticou uma bandeira da Bolívia no chão, junto com uma Bíblia, enfim, e começou não vou dizer pregar, mas enfim, a dizer, a rezar e pedir orações para quem tivesse por ali. Isso era para demonstrar simbolicamente, claro, que Evo perdeu em todos os lugares, né? Perdeu espaço. E Camacho, vale dizer aqui, né, porque já que mencionamos ele, está sendo investigado pelo caso dos Panama Papers, que significa aquele esquema que ajuda pessoas, empresas a esconderem suas fortunas em offshores, lavagem de dinheiro, evasão fiscal, etc. Nas redes sociais, ele claramente incentiva a oração, proclama sua fé em Deus, ainda que parte do povo boliviano, e grande parte do povo boliviano, seja indígena e tenha outras crenças. Um dos piores episódios que tem sido veiculado é que, depois de um grupo de direita chamado Resistência Cochala botar fogo na prefeitura de Vinto, que é uma cidade pertencente ao departamento de Cochabamba, conhecida pelo apoio a Evo Morales, Patrícia Arce, que é a prefeita, teve seus cabelos cortados à força e foi coberta de tinta vermelha dos pés à cabeça. Isso tudo ainda durante uma espécie de cortejo que foi forçada a fazer descalça e acossada, né? E nesse cortejo ela foi obrigada a andar dentro de um cordão de isolamento segurado por homens mascarados que ficavam gritando, com o perdão da expressão, assassina de merda. Com o claro objetivo de subjugar e de humilhar a prefeita e eventuais outros apoiadores de Evo Morales. Ainda será passível de análise esse caso e outros, claro, mas é claro, a violência de gênero, quando se força uma mulher, né, pública a cortar os cabelos, mudar sua aparência física contra sua vontade e sem contar que isso é uma tortura que se parece a de governos totalitários mesmo, né? Há possibilidade, sim, desse caso e de outros casos nessa situação da Bolívia, se não resolvidos pelo direito interno da Bolívia, por sua situação política, por demora ou por qualquer outro motivo, a possibilidade de chegar ao Sistema Interamericano de Direitos Humanos, que é o Sistema Regional de Proteção justamente da OEA, da Organização dos Estados Americanos, em forma de denúncia primeiro à Comissão Interamericana de Direitos Humanos e, se não possível de resolver ali mesmo pelas recomendações da comissão, a chegarem à Corte Interamericana de Direitos Humanos, para responsabilizar o Estado boliviano. Por reação internacional, a OEA e a União Europeia pediram no primeiro momento um segundo turno, ou novas eleições. Brasil, Argentina e Estados Unidos, que se pronunciaram em primeiro lugar, né, não reconheceram a vitória de Evo Morales nas urnas e, em primeiro lugar, também pediram novas eleições. Só que depois, nosso presidente Bolsonaro usou essa situação política na Bolívia como um instrumento para criticar a oposição de esquerda no seu próprio país e disse o seguinte: a palavra golpe é usada muito quando a esquerda perde, né? Quando eles ganham é legítimo, quando eles perdem é golpe. Não vou entrar nessa narrativa deles aí. A esquerda vai falar que houve golpe agora. E também usou essa crise boliviana para voltar a defender, curiosamente, o voto impresso no Brasil, apesar de a Bolívia usar essa modalidade de voto e ter sido um dos principais fatores de possibilidade de fraude. Curioso. Já Nicolás Maduro, na Venezuela, interpretou assim como Evo Morales e disse: condenamos categoricamente o golpe de Estado consumado contra o presidente Evo Morales. A Rússia também se pronunciou, condenando essa agitação toda na Bolívia, que culminou na mudança de governo, e considerou que os atos assemelham, sim, a um golpe de Estado, uma onda de violência provocada pela oposição, diz ele, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, e disse que essa situação impediu Morales de concluir o seu mandato presidencial. O que acontece agora? Agora, a Bolívia tem que realizar novas eleições presidenciais, mas não está claro, por exemplo, se Morales poderá ser candidato nessas eleições. Por enquanto, tem informações, sim, desconcertadas, mas há informações de que tinha mesmo um mandado de prisão emitido contra o Evo Morales, e o México se ofereceu para fornecer asilo ao ex-presidente, e é lá justamente que ele está. Só que, além de Evo Morales, deixaram os cargos o vice-presidente, Álvaro Garcia, o presidente do Senado,
aliás, a presidente do Senado, Adriana Salvatierra, o vice-presidente do Senado, Rubem Medinaceli, e o presidente da Câmara dos Deputados, Victor Borda. E dessa forma, praticamente toda a linha de sucessão prevista pela Constituição da Bolívia ficou vaga. E o que estabelece, portanto, a Constituição? Nada. Nesse caso, há um vácuo político, porque a Constituição diz assim: o impedimento ou ausência definitiva do presidente, do vice-presidente, do presidente do Senado, deverá assumir o chefe da Câmara dos Deputados, e as eleições devem ser convocadas em até 90 dias. Só que não prevê o que acontece quando o líder da Câmara dos Deputados também renuncia. Então, nessa segunda-feira, né, dia 11, a segunda vice-presidente do Senado, Jeanine Áñez, reivindicou, por lógica, o seu direito de assumir a presidência do país e disse que o faria justamente com uma única função, que é a função de convocar novas eleições. Então, 4 possibilidades foram veiculadas até então. Primeiro, essa da própria vice-presidente do Senado, Jeanine Áñez, que é de assumir, e justamente só para convocar as eleições. Outra possibilidade seria definir um governo transitório de consenso, que foi o defendido por Carlos Mesa, segundo colocado na eleição. Uma terceira opção ventilada foi a de Camacho, de Luiz Fernando Camacho, que foi a de ignorar a Assembleia Legislativa e convocar uma junta de governo transitório, com personalidades escolhidas que fossem do cunho político-social, enfim, pessoas importantes no mundo cívico, para se encarregar de novas eleições em 60 dias. E uma quarta opção foi a veiculada pelo prefeito de La Paz, Luiz Revilla, que é aliado de Mesa, vale dizer, que é o próprio legislativo recompor o TSE, né, o Tribunal Supremo Eleitoral, assim que chama na Bolívia, em 48 horas por meio de uma lei excepcional. Acompanhamos, infelizmente, as destruições democráticas na América Latina, sempre assombradas pelo militarismo, né, nossa herança histórica, infelizmente, mas precisamos, de fato, de um distanciamento histórico para entender com maior clareza o que se passou, o que se passa na Bolívia, se foi, de fato, um golpe de Estado, ou, enfim, uma outra modalidade de golpe que não de golpe de Estado, ou se houve só uma renúncia com base em pressões sociais. Me coloco, então, à disposição dos internautas que curtem aqui e seguem o canal Sem Gravata, para debatermos com respeito e com seriedade esse tema e outros temas, e também para eventuais dúvidas e sugestões. Então, muito obrigada e até mais.